Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Bom dia também para você que nos acompanha pela internet. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João em seu capítulo 3, versículo 16. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João em seu capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem sentar. Na semana passada nós começamos a ver os ensinos que a palavra de Deus nos traz acerca da vida de Jesus aqui na terra. Começamos falando sobre o seu nascimento e vimos, através da palavra de Deus, que o nascimento de Jesus mostra a providência divina, a providência de Deus. E nós sabemos que para nós, humanidade caída, a providência de Deus foi Jesus. A resposta de Deus foi Jesus. E todo aquele que vive, que crê, que se entrega a este Jesus, ganha esta providência na prática, ganha a salvação. E hoje nós vamos falar sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que nós devemos falar sobre a morte de Jesus: ninguém matou Jesus, ninguém. Não foram os nossos pecados, não foram os judeus. Pilatos. Não foi Pilatos. Por quê? Porque os nossos pecados não têm autoridade sobre Jesus. É Jesus quem tem autoridade. Os judeus não têm autoridade sobre Jesus. É Jesus quem tem autoridade. Nada, nem ninguém teve ou terá algum tipo de autoridade sobre Jesus. Então ninguém matou Jesus. O texto de João, capítulo 10, versos 17 e 18, nos responde à pergunta: quem matou Jesus? Ninguém. Jesus se entregou. E ele se entregou por amor. E ele se entregou por livre e espontânea vontade. Ele se entregou. Jesus foi traído injustamente, julgado injustamente, condenado injustamente, morto injustamente. É o que nos diz 1 Pedro 3,18, o justo pelos injustos. Nós somos injustos, mas Jesus, ao morrer lá na cruz, pagou uma dívida que era nossa. Por mais que não tenha sido o nosso pecado, quem matou Jesus foi por causa dele que Jesus morreu, para nos dar a oportunidade da redenção, para nos dar a oportunidade da salvação. Você e eu estamos aqui neste culto, temos um relacionamento com Deus, porque um dia Jesus morreu na cruz. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Todos nós viveríamos perambulando por este mundo sem direção. Mas porque Jesus morreu, a condenação do pecado foi arrancada de nós. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A maior oferta já existente na história foi a de Jesus Cristo, e por causa dele nós somos salvos, é o que nos diz Hebreus 5, 8 e 9. O que a cruz de Cristo nos mostra? Não é outra coisa a não ser o amor de Deus. Quando nós lemos João 3,16, este texto nos aponta para a cruz e para o motivo pelo qual Jesus morreu.
foi o seu amor. A morte de Jesus nos ensina o amor de Deus. Amor este que deve ser a prática do cristão. Amor este que deve ser o sentido de vida do cristão. Não um amor sustentado no egoísmo ou no egocentrismo, não. É um amor sustentado no modelo que Deus nos deixou aqui em João 3,16. Veja comigo. Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus é incondicional. Só o fato de você e eu existirmos faz com que Deus nos ame. Nós não precisamos fazer nada para Deus nos amar. Nós não precisamos deixar de fazer nada para Deus nos amar. Deus ama a todos os seres humanos que um dia passaram por essa terra, os que hoje habitam e os que um dia habitarão. Jesus ama a todos. Acredite você ou não, Jesus, Deus, te ama. E é um amor incondicional. E este amor incondicional deve ser refletido nas nossas vidas também. Nós, irmãos, como cristãos verdadeiros, devemos amar. Não à nossa maneira, mas devemos amar como Cristo amou. Quando nós lemos o livro de 1 João, nós enxergamos isso claramente. O apóstolo ali escreve dizendo: como é que você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão? Você é um mentiroso. Porque como é que você ama a Deus a quem você não viu e odeia seu irmão a quem viu? O amor é a base do nosso evangelho, porque o amor está evidenciado na cruz e na morte de Jesus Cristo. Nós devemos amar, é isso que a cruz nos ensina. Nós devemos amar como Jesus amou, e isso abrange a todos. Isso é incondicional. Irmãos, eu sei que é complicado, como é difícil nós como cristãos investirmos em vidas, por exemplo, que pregam o evangelho para pedófilos, estupradores, assassinos. É muito difícil. Porque nós somos humanos. Mas é interessante que o primeiro que se tem registro, que recebeu a Cristo depois de sua morte, foi um assassino, um ladrão, alguém que fez coisas terríveis, que foi o que estava ao lado de Jesus e pediu para que Jesus apenas lembrasse dele. Isso mostra para nós muita coisa. Nós devemos amar incondicionalmente. Estava ali na sala da mocidade ensinando acerca dos demônios, e tem muito crente brigando contra crentes, pessoas brigando contra pessoas. A nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades. Em relação à carne e o sangue, nós devemos fazer o que Jesus disse para fazermos: amar as pessoas. Sim, porque Deus amou o mundo, mostra que o amor de Deus é incondicional. De tal maneira, isso mostra que o amor de Deus é intenso. E o processo da cruz de Cristo, o processo de sua crucificação, nos mostra a intensidade deste amor. Porque veja, traições aconteceram, mas isso não impediu Jesus de morrer, de alcançar o seu objetivo. Jesus foi chicoteado, apanhou, cuspiram. Jesus foi blasfemado. Nada impediu Jesus de amar. E isso nos mostra o quê? Intensidade. Intensidade significa força. Intensidade significa abundância. E é dessa maneira que nós devemos amar. Jesus ama você de maneira intensa, de maneira abundante. Jesus ama você, e não apenas disse que ama, mas Romanos 5,8 nos fala: mas Deus
prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, não neste estado de crentes que nós nos encontramos agora, mas morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o nosso nível de pecadores está registrado lá em Romanos 3. A partir do versículo 10, não há um justo nem um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, somos obstinados, traidores, nós e as nossas obras são inúteis. Mas é nessa situação em que nós nos encontrávamos que Jesus nos amou. E isso mostra a intensidade do amor de Deus. Por isso que nós devemos refletir esse amor através da nossa vida a outras pessoas. É de maneira intensa, é de maneira abrangente, é de maneira forte, é de maneira abundante. Nós temos amado, irmãos. O texto continua, que deu seu Filho unigênito. O que significa isso? Que o amor de Deus é baseado na entrega, na renúncia. Deus entregou Jesus, Jesus se entregou. O amor que a morte de Jesus nos mostra é um amor de entrega. Jesus renunciou à sua própria vida. Jesus renunciou à sua glória. Lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo nos ensina ali que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Jesus que deixou a sua glória, Jesus que deixou o seu trono lá no céu e veio, se tornou homem, alguém limitado, tão somente porque nos ama, tão somente para abrir a oportunidade a toda a raça humana de se encontrar com Ele. E é sobre isso que nós precisamos entender. O amor de Deus é referenciado nele mesmo. Quando nós pensamos, eu devo amar, qual é o modelo? Jesus. Amor, renúncia, entrega. Uma vez ensinando para um grupo de homens, há muitos anos atrás, eu disse assim, porque nós devemos amar o próximo. E os irmãos já sabem, nas minhas aulas eu gosto de interatividade, de perguntas e tudo mais. Aí levantou um irmão e falou assim, é verdade, nós temos que amar o nosso próximo. Sim, nós temos que amar o nosso próximo. A nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, cunhado não. Nós devemos amar a todos, abrindo mão, muitas vezes, de nós, da nossa personalidade. Efésios, capítulo 5, a palavra de Deus fala lá, maridos, amai vossas mulheres. Ah, legal, do meu jeito, não. Como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. É renúncia, é abrir mão. É abrir mão. E isso vai totalmente contra a pregação do mundo. Porque o mundo você precisa pensar em você mesmo. Qual que é o grande ensinamento da psicologia hoje? Você tem que encontrar força em você. Em você. Você é capaz, você pode. E aqueles vídeos motivacionais, é uma piada atrás da outra, quando você conhece a palavra de Deus. E o pior é que eles até usam, algumas referências. Não ligue para os traidores. Jesus foi traído por um amigo. Continue, acredite em você. São umas coisas assim, sem sentido nenhum. Não. Se eu confiar em mim mesmo, eu estou perdido. Se eu tentar encontrar força em mim mesmo, eu estou perdido. A nossa força vem do Senhor. E só do Senhor. E essa força é sustentada no seu amor, que é incondicional. Nós só temos condição de amar porque Deus nos amou primeiro. 1 João capítulo 4.
Nós devemos, irmãos, renunciar, e isso é uma pregação totalmente contrária, porque nós não devemos pensar em nós, de jeito nenhum. Nós devemos amar as pessoas e isso nos faz servos. Servos. Tem muita gente que busca o seu interesse próprio. O Filho de Deus não deve ser assim. O Filho de Deus deve amar. E amar incondicionalmente. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você ama incondicionalmente alguém, abrindo mão de você mesmo, você está mostrando a cruz de Cristo. Você mostra a obra de Jesus. Porque o único amor de entrega que existe nesse mundo, o único modelo de amor que existe nesse mundo de renúncia, é o de Cristo lá na cruz. Então, quando você e eu amamos alguém, estamos mostrando Cristo. E isso é uma bênção, mostrar Cristo. O amor de Deus também é uma oportunidade, traz uma oportunidade. O texto diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor de Deus traz a recompensa de vida. Enquanto todo o mundo tem uma certeza na vida, que é a de morrer, nós temos uma certeza na vida, que é a de viver. E não é uma vida comum, é a vida eterna, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A nossa certeza não é de morte, a nossa certeza é de vida, e isso porque o amor de Deus abriu essa oportunidade para nós. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Adão, lá no Éden, quando come do fruto, não acreditando em Deus, preferindo acreditar no que a serpente disse, ali ele trouxe para si a morte. E por extensão, essa morte foi passada a todos nós. Mas, quando Jesus morre na cruz, o salário do pecado foi pago por intermédio dele. E com isso, uma outra proposta surgiu, a proposta de vida. Por isso que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja Deus. Se Cristo não se entregasse por nós, nós não teríamos a oportunidade de salvação. Romanos 7:25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que a minha mente serve à lei de Deus, mas a carne à lei do pecado. Mas o versículo 1 do capítulo 8, a continuação do texto, a palavra de Deus diz, agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O amor de Deus é a grande lição que a morte de Jesus nos traz. E sobre a morte de Jesus, Mateus 27:50, a palavra de Deus nos afirma lá que Jesus entregou o seu Espírito. Em Marcos 15:37, o texto diz ali que Jesus expirou. Em Lucas 23:46, a palavra de Deus fala que Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em João 19:30, Jesus, mais uma vez, o texto ali diz que Jesus se entregou. Já pararam para pensar nesse detalhe? O único que morreu se entregando foi Jesus. O que isso nos ensina? Que Jesus, até a sua morte, teve controle total da sua vida. Quando Estevão morre, lá em Atos 7:59, ele diz assim, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O único que disse, Pai, em tuas mãos eu entrego, foi Jesus. Porque Jesus tem um controle total da vida. E Jesus tem um controle total da morte. E é a este Jesus a quem nós servimos.
os textos exatos, e nos 4 evangelhos, a sequência de Mateus 27, de Marcos 15, de Lucas 23 e de João 19, aponta para o sepultamento de Jesus. Nós sabemos que José comprou um túmulo que ainda não havia sido usado, e Jesus foi colocado ali. E o próximo capítulo de todos os evangelhos, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20, já pula para a ressurreição. O que isso nos ensina? Nós sabemos que de Malaquias 4 até o nascimento de João Batista, Deus ficou em silêncio por 400 anos. Quando Jesus morre e é sepultado, há o último silêncio de Deus. Não há nenhum registro de alguma atividade do Senhor. Dia 1, silêncio. Jesus na sepultura. Dia 2, silêncio. Dia 3, um barulho surge. A pedra está sendo removida. Deus rompe o seu último silêncio para nunca mais deixar de falar. Todos os dias Deus fala. Todos os dias o Senhor ensina. Todos os dias o Senhor orienta. Todos os dias o Senhor cuida. Todos os dias. O rompimento do silêncio vem com a ressurreição de Jesus Cristo. E o que a ressurreição de Jesus nos ensina? Uma palavra tão somente: vitória. Vitória. O silêncio foi rompido para nos mostrar que Deus é o grande vitorioso. Sim, porque Jesus venceu o mundo. Sim, porque Jesus venceu a carne. Porque Jesus esmagou a cabeça da serpente. E quando Jesus ressuscita, Jesus vence a morte. E por conta dessa vitória de Jesus, nós venceremos a morte também. A morte tragada foi. Você foi tragada pela vitória. É o que nos diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Tragada foi a morte pela vitória. Profecia cumprida de Isaías 25:8. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição mostra a vitória. Um dia podemos passar dessa vida, sim, mas a morte foi vencida por Jesus Cristo. Por isso que todos aqueles que um dia partiram com Cristo ressuscitarão para nunca mais morrer. Essa é a vitória do crente, essa é a vitória do salvo. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós pregamos para anunciar a vida garantida por Jesus Cristo, através de uma vitória impressionante sobre a morte. Jesus não foi derrotado, Jesus venceu. E nós, por extensão, vencemos também. E eu termino lendo Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. A morte de Jesus nos mostra o amor, a ressurreição de Jesus nos mostra a vitória. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amor e vitória. É essa a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que Deus os abençoe.